Amém. Enquanto os meninos estão subindo, o Arlindo pede para fazer uma pequena correção, né, Arlindo? Não foram 6 meses, foram 4 anos de aluguel. É isso? Milagre maior ainda, então, né? Amém. Enquanto os meninos vão subindo, tem um barulhozinho ali. Você que nos visita hoje, sejam todos bem-vindos. Para nós é um privilégio recebê-los aqui. E em nome de todos os visitantes, cumprimento aqui meu amigo Clebinho, né? Meu colega aí antigo aí dos gramados aí de Viçosa, dos futebol. E seja muito bem-vindo aí, é um prazer ter você aqui conosco. Abra sua Bíblia em Salmo 84. Temos falado alguns domingos sobre aproximando do Senhor através dos salmos. E esse salmo eu já compartilhei alguns anos atrás, eu acho, aqui. E senti no meu coração de mais uma vez nós podemos meditar um pouco neste salmo. Salmos 84, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, se tiver aí no telão, pode colocar aí. Isso. Quão amáveis são os tabernáculos, Senhor dos exércitos. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal entrou na casa e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que estamos, ó Deus amado, em um ambiente onde a tua presença é real, Senhor. Nós sabemos que onde 2 ou mais se reúnem em teu nome, ali o Senhor se faz presente no meio deles. Por isso, ó Deus amado, eu te peço, fale conosco, mais uma vez, através da tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, que venha mesmo ao encontro dos nossos corações e que possa encontrar um coração fértil, como uma terra fértil, meu Pai, e que esta semente lançada possa germinar e frutificar, ó Deus, a 100, 60, 30 por 1, conforme os planos e os propósitos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Olhando para este salmo, provavelmente escrito por um israelita que não podia se deslocar a Jerusalém para celebrar as festas anuais que sempre se fazia naquela cidade, as festas ordenadas pelo Senhor. E esse homem parece sentir saudade, parece não, ele demonstra através aqui deste salmo, saudade de um tempo em que ele podia desfrutar ali da presença do Senhor, ali no templo, junto aos irmãos, ali em Jerusalém. E esse tipo de sentimento vem ao coração dele, então ele escreve este salmo. Os salmos sempre foram usados para serem cantados, lidos lá nas sinagogas, e é muito interessante que como Deus, de uma forma maravilhosa, aqui este salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escreve este pequeno salmo, e ele é então colocado aqui nas Escrituras Sagradas, para que os povos daquela época pudessem ler, pudessem compreender, meditar neste salmo, mas também em todas as gerações, em todas as épocas. Esse salmo faz muito sentido, então, para todos nós. Eles sempre se deslocavam para Jerusalém. Nós sabemos que após a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul ali em Jerusalém,
e em Judá com a capital Jerusalém. E os povos, né, todos os anos, eles migravam para Jerusalém, milhares, centenas, obrigado, viu, Adriano? Milhares de pessoas vinham para essas festas em Jerusalém, vinham ali para oferecer os sacrifícios e participar de toda aquela comemoração, as festas que Deus havia ordenado que eles fizessem todos os anos, e era um privilégio para eles poder fazer isso. Fizeram no passado, e quando olhamos para esse texto, parece que o salmista estava privado de poder estar em Jerusalém, de descer até Jerusalém. Alguns acreditam que poderia estar cativo na Babilônia, ou em algum outro lugar, poderia ser lá da tribo do norte, né, que migravam para Jerusalém, não se sabe ao certo. O que nós entendemos é que ele estava longe de Jerusalém, mas parecia fechar os seus olhos e poder contemplar todo aquele trajeto, todo o prazer que eles tinham de estar na presença do Senhor. Eles sempre desciam para a festa da Páscoa. A Páscoa nós sabemos, né, que está ligada à história dos hebreus, quando, né, o Deus ali institui, né, a Páscoa lá na saída do seu povo do Egito, e quando adentram ali pelo deserto. Então eles são, instituída ali a Páscoa através do sacrifício, né, do cordeiro. Nós sabemos que 50 dias depois, a festa da colheita, eles vinham para celebrar mais uma vez, mais uma colheita, quer dizer, mais um ano que Deus abençoou. Então eles vinham para a festa das primícias e vinham para Jerusalém para celebrar também essa festa. Nós sabemos que Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, depois que é morto, 50 dias depois, nós sabemos que foi o derramado do Espírito Santo, também o Pentecostes, né? Nós sabemos e nós hoje entendemos e experimentamos da presença do Espírito Santo, que foi derramado naqueles dias, e também a festa dos tabernáculos ou das tendas, o conhecido como Sucote. Eles desciam para Jerusalém, e essa era uma festa muito interessante, que por 40 anos que ficaram no deserto, eles moraram em tendas. Então eles faziam questão de todo ano, nesse período, eles poderem montar suas tendas nos terraços das suas casas, nos quintais, e passavam ali alguns dias morando nas tendas, para que ficasse bem claro, de uma forma bem didática, que eles pudessem também ensinar para os filhos e trazer a memória que eles eram peregrinos nessa terra. Eles sempre entenderam que somos, né, que o povo de Deus é um povo peregrino nessa terra. Nós estamos de passagem, nós estamos caminhando, né, para a nossa casa celestial. E entender sobre isso, né, sobre esses pequenos detalhes, faz toda a diferença, né, em nossa caminhada, e principalmente era o que movia aquele povo naquele tempo. E eu fico pensando que, segundo esse salmo, ele deixa muito claro que, tanto nas vitórias como nas derrotas da vida de cada um de nós, né, que nós lidamos a cada dia, com muitas dificuldades, algumas vitórias, algumas derrotas, mas elas não são o fim, elas são o meio, né, que Deus usa muitas vezes para trabalhar em nós, para tratar conosco, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, né, de alguma forma para tratar conosco. Provavelmente, se ele estava cativo na Babilônia, eles estavam lá debaixo de um julgamento do Senhor, do juízo do Senhor. Eles estavam ali porque abandonaram a Deus, e realmente assim, adoraram outros deuses, eles esqueceram de Deus. Então, a proteção do Senhor, Deus então se retira e deixa, né, com que nós sabemos que os assírios vão levar o povo do norte. 100 anos depois, nós vamos ver essa tribo de Judá, então Jerusalém, ser devastada e ser levada para a Babilônia. Mas eu fico pensando, quando nós olhamos para esse texto, que sempre que ele olhava para Jerusalém, ele imaginava um caminho para chegar até esse lugar. Parece que ele tinha um mapa, né, na sua cabeça. Se hoje nós pudéssemos julgar lá no Google Maps, você ia pegar o caminho rapidinho, parece que estava registrado na cabeça dele, ele sabia em detalhe os caminhos por onde ele passava. Quem viaja muito aí sabe. Teve uma época que eu estava indo para Belo Horizonte toda semana, eu fiquei alguns anos fazendo isso, eu sabia todos os buracos, eu sabia quanto eu podia entrar nas curvas, e você vai aprendendo. Isso foi sendo gravado, né, na minha memória, pela repetição. E como eu falei, né, esse povo sempre entendeu que eram peregrinos nessa terra. E eu, pensando aqui, fiz uma comparação. A diferença que há entre uma pessoa que é errante, entre um estrangeiro e entre um peregrino. As pessoas que passam por essa terra, que vivem pelo mundo errantes, longe do Senhor, né,
nós entendemos que esses homens, eles não têm um lar, eles estão sempre fugindo. Então eles não têm um lar para fixar uma residência. Eles estão sempre perambulando e fugindo de um canto para outro. O estrangeiro, normalmente, nós sabemos que está longe de casa, mas o peregrino está sempre se dirigindo para o lar. Nós olhamos para esse salmista, eles podiam até ter tirado ele de Jerusalém, eles podiam até ter levado ele para longe de Israel, mas ele sabia que o que ele experimentava aqui é aquilo que estava conduzindo ele para aquilo que é muito maior do que tudo que nós sabemos que podemos encontrar aqui na terra, que é a vida eterna com o Senhor, que são as moradas eternas, que é a Nova Jerusalém. Então ele sabia dessas coisas, mas ele queria estar lá, né, ali diante dos átrios do Senhor. No versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia, ele começa dizendo assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É interessante que a palavra tabernáculo, nós sabemos ali do templo, agora já em Jerusalém, nós sabemos que dá essa ideia da residência de Deus. E é interessante que ela traz, essa palavra ela vem no plural, que fala de uma grandeza, de uma glória ali nesse santuário. E a doutrina deste salmo, né, é que esse salmo fala de um lar de pura felicidade e satisfação. E que o caminho para chegar ali é uma estrada também agradável, embora passe por alguns ambientes difíceis, como nós vamos ver aqui na sequência. Então ele diz: como amáveis são os seus tabernáculos. Pastor César semana passada falou aqui do nosso relógio de oração, e eu sei que muitos aqui têm participado. Eu gosto muito de orar aqui 11 horas da noite, então toda vez que ele põe ali, eu já escrevo o meu nome lá. Um dia desse atrás, desse último relógio de oração, eu vim para cá e fiquei orando aqui à noite. Eu sempre digo que são os momentos onde eu tive as minhas maiores experiências com Deus. São nesses momentos que por aqui passei orando nessas noites, e muitas vezes a gente vai esticando, né? E semana passada eu estive aqui, que presença gostosa do Senhor. Eu entro aqui para dentro e não acendo as luzes não, fica tudo apagado aqui dentro. Eu ponho uma musiquinha aqui no meu celular e fico orando, fico olhando para essas cadeiras. A gente que vai pregando aqui, né, de vez em quando, a gente já começa a conhecer os irmãos, a gente já sabe onde mais ou menos as pessoas se assentam. Então tem hora que você chega aqui em cima e começa a orar, aí você começa até a nomear alguns irmãos assim, e você vai sentindo a presença do Senhor, você vai entendendo que Deus nos chamou realmente para sermos pastor nessa igreja, mas então um líder espiritual, para estarmos orando, cuidando, intercedendo pelos nossos irmãos. Então a gente passa aqui uma hora, quando se assusta, o tempo já passou, e a gente vai esticando mais um pouquinho. E esses dias eu vim para cá e foi uma presença de Deus extraordinária, gloriosa aqui dentro. Eu fico pensando, né, o que é que esse homem sentia. Estava longe, sentindo a presença do Senhor, mas na verdade ele queria estar lá no templo. É lá que a presença do Senhor se manifestava, é lá no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava, e ali eles sabiam que é ali que Deus se manifestava, perdão dos pecados através dos sacrifícios, é onde Deus falava ali com os sacerdotes, e eles falavam com o povo. Então era ali que Deus se manifestava, apesar dele entender que Deus também é aquele que ouve as orações dele, ouvia as suas orações onde ele estava. Hoje, muito mais, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que ele habita em nós. Então hoje nós estamos muito mais em paz quanto a isso, nós estamos muito mais convictos que se estivermos sozinhos no nosso quarto, orando no secreto, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos vê no secreto e ainda nos recompensará. Então hoje para nós é tudo muito mais fácil de imaginar do que naquele tempo. Ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A palavra aqui, né, em muitas tradições, ele diz: a minha alma anela, ela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Billy Graham, ele faz um comentário sobre essa palavra suspirar. Ele diz que é anelar, que dá a ideia de gemer. Ele chega a comparar que é como se você fosse imerso, né, numa água, se alguém te mergulhasse e te segurasse. Quando a gente era menino, a gente fazia muito disso com nossos irmãos mais novos, apesar de eu não ter irmão mais novo, mas eu tinha primos mais novos, a gente afundava e ficava vendo quantos minutos ele aguenta ficar debaixo d'água. Brincadeira, quantos segundos, né? E a gente segurava um pouquinho, e quando ele se debatia ao extremo, aí você soltava, aí ele saía buscando o ar assim, ofegante e vivo, né? Lógico, e vivo, né? E então ele fala que dá essa ideia, né, que você está ali sufocado, e quando você sai, você
dar aquela respirada gostosa. Então ele está falando que essa palavra que ele traz como anela, lá no hebraico, ela tem esse sentido profundo de dizer algo assim extraordinário, grandioso diante de Deus. Então o desejo dele não era um simples desejo de estar lá, isso vinha do fundo do coração dele, estar lá adorando o Senhor, lá no templo, né? Lá onde nos átrios do Senhor, ali junto aos seus irmãos. Eu não sei como é, né? Como é que você tem tido as suas oportunidades a sós com o Senhor, ou junto com os irmãos, mas adorar a Deus, aqui está a Fatinha, né? E junto aí com o grupo de intercessão, é muito bom quando nós começamos a adorar a Deus, a entrar na presença do Senhor, e nós começamos a ter a convicção que Ele está presente, que Ele está nos ouvindo, que Ele está falando conosco. Sim, Fatinha, você fica até meio, né? Você fica até meio eufórico, você fica com esse tipo de sentimento que esse salmista sentiu. O salmista, então, ele começa então a imaginar lá o templo, e ele vai dizer no versículo 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha seus filhotes, perto dos teus altares. Ele fica lembrando assim, nós estamos longe, lá de Jerusalém, do templo, até os passarinhos estão lá, né, podendo usufruir daquele templo, fazendo um ninho, lá bem pertinho do Senhor, e nós estamos longe aqui. Isso então trazia assim alguma tristeza no coração dele e ao mesmo tempo o desejo de estar perto do Senhor. Mas ele continua dizendo algo que é muito interessante. Ele começa a abrir o seu coração e ele nos ensina quem era o Deus que ele cria e quem é o Deus que nós cremos. E ele começa a dizer assim, perto dos teus altares, ele vai dizer, o pardal encontrou casa e as andorinhas, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Na sequência ele diz assim, Rei meu e Deus meu. Ele começa a dizer assim, Senhor dos exércitos. Ele começa a dizer assim, nós sabemos, ó Deus, que todas as vitórias que tivemos até aqui foi por sua causa. Ele sabia que todas as vitórias do povo de Israel foi porque Deus foi aquele que pelejou as guerras deles. Então Deus, o Deus que ele estava ali invocando, buscando a sua presença, era o Senhor dos exércitos. Sabia que o Deus que nós cremos, Ele é Senhor dos exércitos celestiais, poderoso, imbatível. Ele está falando desse Deus. Muitas guerras, bastou que eles esperassem e quando chegava, Deus já tinha lutado ali as suas guerras. Sabemos que a presença de um anjo exterminou ali milhares de pessoas lutando as guerras do povo de Israel. Então esse salmista, ele se dirige ao Senhor dizendo, Senhor dos exércitos, aquele que peleja as nossas causas. Ele sabia porque estava passando por essas dificuldades. É eles que tinham se afastado do Senhor, e não o Senhor que havia se afastado deles. E ele começa a dizer, Rei meu. É interessante que quando nós chamamos Deus de Rei, né? É aquele que governa, é aquele que tem leis que nos protege. Ele não é que nós sempre falamos sobre isso. Satanás, ele cuida do império das trevas, um imperador, um tirano. Esse aqui não, esse aqui é um rei. O rei é aquele que cuida do seu povo, é aquele que tem leis para que possa beneficiar o seu povo. Então, ele chama o Senhor de Rei meu. Ele sabia que nas Escrituras, ele sabia que ali nos livros sagrados, em tudo aquilo que Deus havia deixado através de Moisés e dos profetas, alguns deles, né, que já tinha talvez alguns pergaminhos, eles sabiam que ali eles encontravam todas as orientações e direções que eles precisam. E nós hoje muito mais. Nós sabemos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, nós sabemos que esta palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir. Então nós sabemos que 100% das Escrituras Sagradas, 100% daquilo que encontramos hoje, é tudo que Deus deixou para que nós soubéssemos como devemos nos comportar, como as pessoas reagiram a todo tipo de situação, como devemos ser melhores pais, melhores filhos, maridos e esposas. Então encontramos tudo nas Escrituras Sagradas. Então ele se diz, Rei meu, aquele que nos governa. E o mais legal, o mais bonito de ver, é que ele fala assim, Deus meu. Agora, ele depois de dizer Senhor dos exércitos, depois de dizer Rei meu, agora ele diz assim, Deus meu. Ele está falando de uma intimidade. Ele está falando daquele Deus que é presente, daquele Deus que nos vê lá no secreto, daquele Deus que te conhece em detalhe. Ele
Ele está falando de um Deus que te viu figura informe no ventre da sua mãe, quando nem um dia ainda existia, e que já tinha escrito todos os nossos dias, cada um deles no seu livro. Ele está falando é desse Deus, Deus meu. Sabe aquele Deus que te entende mais do que você mesmo? Você muitas vezes você não se entende, porque eu sempre faço aquilo que não quero, e aquilo que quero eu não faço, como diz o apóstolo Paulo, não é assim? Então tem um Deus que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E é muito bom quando esse Deus, ele está perto, sim ou não? Quando esse Deus está presente. Esse rapaz estava longe de casa, mas parece que ele fechava os olhos e falava, Deus meu. Ele podia quase que, parece, tocar no Senhor, abraçar esse Deus, né? Porque sabia, se ele estava vivo ainda, é porque de uma forma milagrosa, extraordinária, Deus havia poupado, né, esse remanescente. E ele continua dizendo, bem-aventurados que habitam em tua casa. Ele está dizendo assim, felizes os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Ele falou assim, felizes são esses. Estava ouvindo aqui os louvores, né, cantando aqui junto com os irmãos, e eu fico pensando assim, que privilégio. Eu olho para o lado, começo a ver os meus irmãos, eu costumo ficar ali, dou uma olhadinha por cima assim, aí eu vejo o Dé lá atrás, cheio da presença do Senhor e orando, e eu vejo um, eu vejo outro, eu falo, obrigado Senhor, por nós podermos fazer parte. É que o Arlindo falou que é verdade, nós fazemos parte de uma grande família do Senhor nessa terra, então bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Ele falava lá do templo, nós podemos dizer bem-aventurados a igreja do Senhor, aqueles que se reúnem como o corpo do Senhor para o adorar, para ser, né, podemos desfrutar da presença dele. Ele vai dizer, bem-aventurado também é aquele cuja força está em ti. Ele está falando assim, feliz é aquele que confia no Senhor, em que a força que o move está no Senhor. Esses são felizes, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ele está falando que aquele que confia no Senhor, os caminhos dele são aplanados, ou seja, não tem tropeço, não tem buracos, né? Não tem muito impedimento, os caminhos são aplanados. Apesar das dificuldades, esse caminho é seguro. Apesar de estreito, este caminho leva, né, à vida eterna. Então ele está dizendo assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Feliz é você, querido, feliz é sua família, feliz é seus meninos, Arlindo, de ter um pai que confia no Senhor, de ter um pai que coloca todas as suas esperanças no Senhor todos os dias, porque quando olhamos para nós mesmos, nós sabemos que confiar em nós mesmos é difícil demais, mas nós confiamos nele. Aí por que nós confiamos nele? Porque nós confiamos nas Escrituras Sagradas, porque nós temos ele como nosso Rei, como nosso Senhor, como um Deus presente. Aí nós começamos a caminhar na dependência dele. Por isso, nós nos alegramos. Eu não sei como é que está seu coração. Você está feliz com Jesus? Você está muito feliz com Jesus? Amém. Nós precisamos estar muito felizes com Jesus, porque sem Ele nós não somos nada nessa terra, né? Eu fico pensando que muita gente, né, esses dias eu fiquei pensando nessas coisas, muita gente acha que o fim, que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, é quando chega o dia da partida dele, da sua morte. Mas não é, querido, a morte não é o fim, né? A morte para nós cristãos, a Bíblia diz que nós não devemos temê-la. Sabemos que ela entrou através do pecado, através de Satanás, mas nós não devemos temê-la, porque ela não é a pior coisa que pode existir nessa terra. A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é não ir para a cidade celestial, para a presença do Senhor. Isso é ruim. Então, o pior que pode acontecer na vida de alguém não é simplesmente a morte, mas é a morte eterna, distante do Senhor. Por outro lado, as bênçãos que o Arlindo falou, o Senhor me deu, né, me abençoou lá com minha casa, com uns bens, e é isso verdade, nós confiamos no Senhor, nós estamos aqui até hoje nos alimentando. Eu fiquei pensando, né, eu tô dando despesa, eu tenho 54 anos, então tem 54 anos que eu estou consumindo aí os recursos dessa terra, né? Eu já dei muito prejuízo, né, por aí, já comi muito angu, né? Então eu já me alimentei muito. Eu fiquei pensando assim, né, em toda essa trajetória, Deus sustentando, Deus abençoando, e muitas vezes nós colocamos assim, então, que o ápice do cristão é ele ser um cristão próspero nessa terra. Que nada, isso aí
né, faz parte da nossa caminhada, do nosso trabalho, né? O principal que nós temos a convicção é que nós, como cristãos, nós não morremos, nós partimos para a glória, para a vida eterna com o Senhor Jesus, e é lá que vamos desfrutar de uma vida eterna com Ele. Sabemos o dia? Não. Que bom que Ele não nos contou, né? Se tivesse contato que vai ser amanhã, você desespera. Se falar que é daqui 100 anos, aí você vai aprontar muita confusão. É bom, então, que Ele não contou para ninguém, só Ele sabe. Então nós devemos nos alegrar, apesar de todas as situações. Eu fiquei pensando o que nos impede muitas vezes de viver como esse salmista, porque ele vai dizer que, olhando para tudo aquilo que ele nos fala, nós poderíamos dizer que bem-aventurado é aquele que conhece o caminho em que deve andar. E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós caminhamos em Cristo, nós vivemos em Cristo, nós estamos nele, nós desfrutamos desse caminho. E é interessante que esse salmista também ele não tem dúvida de onde buscar socorro. Ele sabe que é só no Senhor que ele pode encontrar perdão. A esperança, o conforto para a sua família está no Senhor. Ele sabe onde buscar os milagres, que também ele encontra tudo no Senhor. É muito interessante que nós entendemos essas coisas, que nós vivemos uma vida muito mais em paz. Nós realmente nós ficamos felizes, bem-aventurados, porque nós descansamos no Senhor. Ele diz assim, o versículo 6, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ele fala que havia um vale que quando se deslocavam para Jerusalém, todos precisavam de passar por ali. Um vale árido, conhecido como Vale de Baca. Ali havia algumas balsameiras, tipo uma palmeira. Ela escorria um óleozinho, né, uma enzima, e ela tinha um odor agradável, um perfume. Apesar de ser um ambiente inóspito, seco, um lugar sem água, ele tinha um cheiro agradável. Ele vai dizer assim, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Parece uma contradição. Ele está dizendo que quando nós passávamos por aquele vale árido, o vale das lágrimas, como era conhecido por causa dessa enzima que escorria ali, dessa balsameira, ele está falando que faz dele um manancial. É interessante que alguns estudiosos dizem que ao passar por ali, muitas vezes não se encontrava água naquelas regiões extensas e secas. Algumas cisternas ainda poderiam ter água, muitas cisternas rotas ou sem água nenhuma. Alguns até furavam poços e quando vinham as chuvas enchiam aqueles poços. Quando a gente vai para o Nordeste, muitas vezes nas regiões mais secas, você vê muitas lagoas ali, elas são cheias de água de chuva. Então eles fazem aqueles buracos, vem a chuva e a água ali ainda sustenta, a água se mantém ali por um período, então abençoa toda aquela comunidade. Então ele está dizendo que alguns furavam ali alguns buracos, por mais que não conseguisse água naquele momento, mas para o dia que viesse a chuva e os irmãos que viessem atrás pudessem ser abençoados ali e também saciar a sede ali dos seus animais, dos seus camelos. Então ele falava que aquele que passava o vale estava árido, ele fazia dele, né, um vale, fazia dele um manancial. É muito bom aplicar isso na nossa caminhada. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação tão difícil, como muitos passaram, como muitos ainda vão passar, né, na vida. Mas apesar de tudo isso que nós passamos, nós fazemos daqueles dias difíceis, depois que nós vamos superando, com a presença, com a graça do Senhor, nós fazemos, né, de tudo aquilo que vivemos, agora, nós nos tornamos agora uma grande testemunha de como podemos ser agora um canal de bênção no Senhor, principalmente numa situação que alguém pode viver parecida com a nossa. É muito interessante, o Tatão esses dias estava falando, acho que eu falei isso aqui um dia desse, ele falou que a pessoa inteligente é aquela que aprende com seus próprios erros. Essa pessoa é muito inteligente, ela erra, aí ela aprende, não erra mais, não é assim? Então essa pessoa é inteligente. Mas o sábio, ele aprende com o erro do outro, ou ele aprende com o testemunho do outro, ou ele aprende com as dificuldades que o outro já passou, que muitas vezes ele não precisa de passar, tomando algumas decisões que pode evitar muitas coisas. Então o sábio, ele aprende muito com o seu discipulador, com aquele que te acompanha, com seu irmão. Os filhos sábios aprendem muito com seus pais. Nós pais já erramos muito. E muitas vezes nós não queremos que os filhos caiam nos mesmos erros, não é isso?
Nós o tempo inteiro falamos, não faz isso, menino, não faz isso, você vai machucar, isso é perigoso. Até exagerado às vezes, né? Às vezes eu sou um pouco exagerado com os meninos. Mas isso é perigoso, cuidado, deixa disso. Nós começamos a falar, e quando muitos obedecem, eles estão sendo sábios. Quando eles desobedecem e machucam, você fala assim, não avisei. Pior coisa que tem alguém falar isso, não avisei, eu estou falando, você não obedece. Mas a gente costuma dizer isso. Mas é a pior coisa, ele vai e aprende então agora, né, com seus próprios erros. Vai ser até inteligente se não fizer de novo, mas se ele fosse sábio, ele olhava lá a orientação dos seus pais. Ele diz que eles vão indo de força em força. Ele fala de uma luta diária. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ele está dizendo assim, apesar das dificuldades diárias que eles tinham que passar para chegar lá, eles chegavam lá em Sião, na presença do Senhor. Assim é conosco, querido. Nós vamos vivendo, é de glória em glória, é de dia a dia. Nós aprendemos com os nossos erros, muitas vezes, muitas coisas que acontecem conosco, é permissão de Deus para o nosso crescimento, para a gente poder desenvolver na nossa fé, na nossa estatura, para nós podermos, né, ganhar algumas experiências. Muitas coisas acontecem conosco, é Deus trabalhando na nossa vida. Então era um trecho mais difícil daquela viagem que eles faziam. E é interessante que, aplicando para os nossos dias, o Vale de Baca, ele é muito frequentado e muitos tinham que passar, né, por aqueles ambientes pedregosos, extensos, né, e isso na caminhada religiosa deles, e nós, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas dificuldades na nossa vida, mas nós continuamos crendo no nosso Senhor dos Exércitos, nós continuamos crendo no Rei meu, e nós continuamos crendo no Deus meu, nós continuamos crendo então no nosso Senhor em toda a nossa caminhada. Precisamos tirar algumas lições aqui desse Vale de Baca. Por exemplo, nos faz mais fortes, muitas vezes nos faz mais humildes, mais dependentes de Deus, muitas vezes mais crentes. Acho que alguém falou aqui, não sei se foi o Arlindo, quando as coisas estão difíceis, a gente ora mais, não é assim? Quando as coisas estão apertadas, a gente busca mais a presença do Senhor, né? Então, nós aprendemos a nos tornar muitas vezes até mais humildes em nossa caminhada. A companhia e as necessidades dos outros peregrinos ensinam-nos a pensar uns nos outros, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Nós como irmãos, queridos, nós precisamos de ser parceiros, de ser amigos, de ser irmãos verdadeiros, de nos preocupar uns com os outros, caminharmos juntos, carregar as cargas uns dos outros. O texto diz que passando pelo vale, eles fizeram dele então um maravilhoso manancial. É interessante que o salmista, no versículo 8, parece então orar intensamente. Ele diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele falava aqui, talvez, de alguns dos descendentes ali de Davi, alguns dos reis que eram da linhagem de Davi, que havia uma promessa para a vinda do Senhor Jesus. Então, ele clama por esse rei, ou por essa pessoa que tinha esse sangue real ali, que podia dar continuidade no propósito do Senhor, que era a vinda de Cristo. E é isso que nós sabemos que Deus fez. Ele diz: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Ele está falando assim, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000. E ele vai dizer: prefiro estar à porta na casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Provavelmente ele não era aqueles que entravam lá dentro, exatamente dentro do templo. Ele ficava na porta do templo, na parte externa, talvez fazia algum serviço por ali. E tinha os sacerdotes que entravam lá dentro e podiam estar mais perto lá do altar, lá do santo dos santos. Mas ele vai dizer assim: prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então assim, eu prefiro estar lá junto com meus irmãos, perto do Senhor, do que estar lá, né, nessas vidas pervertidas. Sabia que eu fico muito alegre quando eu vejo você aqui na igreja? Quando eu vejo cada um de vocês aqui na igreja, eu sempre costumo dizer: nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa noite. É verdade. Nós, em qualquer outro lugar que nós estivéssemos, talvez não estaríamos ouvindo uma palavra do Senhor. Nós não estaríamos juntos louvando ao Senhor.
Eu fico pensando, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Muitos talvez se sentindo à porta da casa do meu Deus. Talvez você chegou aqui hoje, né, primeira vez que você está vindo aqui participar conosco. Não tem nada a ver simplesmente com o ambiente, mas esse é o ambiente que nós nos reunimos. Tem a ver com a presença do Senhor. Isso tem a ver com a presença do Senhor que se manifesta neste lugar há décadas, através de pessoas. Pessoas são abençoadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Nós somos libertos, nós somos curados, né? Nós estamos caminhando há alguns anos. E ele vai dizer assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então ele ora ao Senhor e vai entender que o Senhor é como um sol que ilumina, mas também é como um escudo que protege. Deus o tempo inteiro, querido, Ele nos protege, Ele nos guarda, porque Ele tem propósito ainda na nossa vida. Nós já, né, já experimentamos livramentos que você não tem nem ideia, que você não tem nem noção, né, de enfermidades, de acidentes. Por isso nós estamos aqui ainda. Então ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. E finalizando, eu fiquei me lembrando que quando Abraão foi chamado por Deus, Deus queria gerar um povo, Deus queria gerar uma nação, Deus queria gerar um povo separado. E ele, lá quando nós olhamos as escrituras em Gênesis, o Senhor vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Algumas versões vão dizer assim: se tu uma bênção. Outras versões vão dizer assim: tu serás uma bênção. E ele vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Então Abraão se dispôs e partiu. É muito interessante que quando você vê, né, alguns comentários, alguns ensinamentos sobre esse texto, principalmente quando no escrito em hebraico, eles dizem que quando tem dois imperativos, que meio que na sequência, como aqui está, sai e seja uma bênção, sai da terra, ou seja, uma direção direta de Deus, uma orientação direta de Deus, uma ordem de Deus, e se tu uma bênção. Na verdade, o segundo imperativo aqui, essa segunda orientação imperativa do Senhor, se tu uma bênção, na verdade, ela está dizendo: e tu serás uma bênção. O que ele estava querendo dizer? Abraão, se você obedecer, você vai ser muito abençoado. Ele não está dizendo assim: você vai ter que ir e ainda ser abençoado. Ele não estava falando isso. Ele estava falando: se você for, você será abençoado. E é interessante que ele vai dizer assim: far-te-ei uma grande nação. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E ele vai dizer: farei benditas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava dizendo assim: Abraão, por onde você passar, e as pessoas olharem para você e crerem no seu Deus, essa família vai ser abençoada. Por onde você passar e demonstrar quem é o seu Deus, você não precisa fazer obra social, você não precisa fazer nada disso. Você só precisa demonstrar quem eu sou. É muito comum as pessoas quererem muitas vezes fazer algum trabalho social e assim ganhar alguém para Jesus. Está errado. Esse não é o foco. O foco é ganhar para Jesus e depois nós fazemos obra social. Esse é o foco. Porque quando nós obedecemos e vamos em nome do Senhor, inevitavelmente nós somos abençoados. E todos aqueles que estão à nossa volta são abençoados. Por isso que eu fico muito feliz, mesmo que quando um pai se converte, talvez a mãe ainda não, ou quando uma mãe e o pai ainda não, e a família ainda não,
Basta que um se converta. E a bênção agora que acompanha essa pessoa agora, ela vai atingindo todo o ambiente, toda a família. A bênção do Senhor na vida dela, enquanto ela vai obedecendo ao Senhor, inevitavelmente Deus vai abençoando aqueles que estão, à volta dessa família. É isso que Deus estava falando para Abraão, e era uma promessa para toda a eternidade aqui nessa terra, para todo o tempo em que houver pessoas aqui nesta terra. É muito interessante que, experimentando essas coisas e a gente começando a entender tudo isso que aconteceu, tudo que experimentamos até hoje, é porque nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós sabemos que desde esse tempo, provavelmente 500 anos antes de Cristo, um pouco ainda antes, Isaías já tinha dito, lá em Isaías 43, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo vereda ao nosso Deus. Sempre houve uma promessa que Deus um dia ia levantar uma pessoa, um homem, para abrir os caminhos do Senhor. Hoje nós sabemos que esse homem é João Batista, mas ninguém até então sabia. Ele viria no espírito de Elias. Ele seria um homem como o profeta Elias, um homem cheio de Deus, cheio de poder. Malaquias também vai dizer a mesma coisa no capítulo 3 e no versículo 1. E é interessante que João Batista, quando ele nasce, quando o Espírito Santo de Deus agora então começa a colocar em prática na plenitude dos tempos para a vinda de Jesus, e João Batista vai ser gerado. Naquele tempo, o templo, Herodes havia mandado dar mais uma reforma nele. O templo estava lindo, as pessoas migravam para lá para participar daquelas festas pomposas. A religiosidade estava bombando naquele tempo. Roma naquele tempo estava experimentando do ápice do seu poder, da sua organização, ali da sua cultura, dos seus recursos, do seu poder. Havia uma política entre os fariseus, os saduceus, junto ali com esse império romano. Então havia uma certa liberdade para que o povo de Deus pudesse ali fazer as suas festas, ter as suas leis. Tudo isso estava acontecendo, parece que a igreja estava bombando, o templo lindo. Deus não estava se agradando nada daquilo, que estava bonito, sem presença de Deus, o que adianta? E lá havia um sacerdote já velho. Naquele dia foi feito um sorteio para oferecer o incenso lá no templo, e ele é sorteado. Alguns vão dizer que esse sorteio, como tinha mais de 700 profetas, provavelmente ele foi sorteado e nunca mais seria sorteado de novo, para aquele momento, para oferecer aquele incenso ali no altar do Senhor. E naquele dia ele foi sorteado, e ele então entra para oferecer esse incenso, sozinho, todo mundo lá fora, esperando. E o anjo Gabriel vai aparecer para ele, um homem já velho, e vai dizer assim: Deus ouviu a sua oração. No meio do povo de Deus, por mais que haja muita festa, tem sempre os remanescentes, tem sempre aqueles que Deus confia, que Deus olha, e vão dizer que são homens retos, íntegros, tementes a Deus, como Jó, como aqui Zacarias. E Deus escolhe essa família, Isabel já velha, ele já velho. Deus ouviu sua oração. Você vai gerar um filho, mas ele não vai ser qualquer um, não. Ele vai ser aquele que vai abrir o caminho para o Senhor. Nós sabemos que ele ficou meio incrédulo, ficou mudo por um tempo, mas o menino nasceu. E Jesus também começou a ser gerado naquele tempo no ventre de uma mulher, uma mocinha, lá de outra cidade distante de Jerusalém. E ele vai nascer numa estrebaria. E nós sabemos que João Batista então nasce e vai crescendo no meio de toda essa religiosidade, no meio de todo esse conhecimento teológico, dos costumes, dos ensinamentos judaicos. Ele cresce nesse meio. Mas a Bíblia diz que ele é a voz que clama no deserto. O ministério dele começa lá no deserto. O deserto era o lugar mais longe. O deserto era o pior lugar. O deserto era o lugar das maldições. Deus está assim: eu vou começar lá. Nós vamos começar por lá. Nós não vamos começar no meio de toda essa pompa aqui. E é lá que nós sabemos que ele começa o ministério dele. Sabe quando vai vir um presidente da república visitar uma cidade? Quando vai vir aqui um governador? Aqui em Viçosa, governador, quando vem aqui, sempre vem a Polícia Federal antes, vem toda a segurança, passa aqui uma semana e visita, e pesquisa, e vê todas as saídas, onde precisa de proteger.
Deus envia João Batista para que ele preparasse o caminho para Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a batizar muita gente. E sabe que onde ele se posiciona? É no deserto, mas é perto do Rio Jordão. É o caminho que o povo passava para chegar até Jerusalém. E ele começa a abordar muita gente ali e vai pregando o batismo do arrependimento. E ali muitas pessoas vão se convertendo, muitos discípulos vão sendo gerados. E quando Jesus aparece, agora, aquele que era a maior autoridade espiritual daquela época, ele vê Jesus vindo e vai dizer assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Os discípulos ficam perguntando se ele era o Cristo. Ele vai dizer: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que um pouco mais adiante, no capítulo 3 de João, eu já estou encerrando. Os irmãos já estão aqui. É interessante que logo depois que o ministério de Jesus agora já está a pleno vapor, e o ministério de João, parece que os discípulos começam a perceber: será que está vindo um conflito entre o nosso ministério, João, e o de Jesus? Ele está batizando muita gente também. Não está tendo um conflito aqui? João vai dizer assim: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Ele diz assim: eu sou amigo do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele estava dizendo assim: olha, eu já cumpri o meu propósito. Eu estou muito alegre de ter cumprido o propósito. João dizendo, e ele vai dizer assim: portanto, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que coisa mais extraordinária na vida de um líder. Deus tem propósito na sua vida, amém? Grandes propósitos. Muitas vezes você fica imaginando: será que Deus vai fazer algo na minha vida quando eu chegar em tal posição? Esquece. Ele vai fazer é onde você já está. O propósito já começou. É onde você está. E à medida que você avança, o Senhor vai abençoando e fazendo aqueles que estão à sua volta uma bênção. Nós conhecemos a história de João Batista. Morreu novo, decapitado. E o noivo também morreu novo, crucificado. Mas o primeiro cumpriu o seu propósito com excelência, e o segundo, cumprindo o seu propósito, ele trouxe salvação para toda a humanidade. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Como João Batista foi o precursor para a primeira vinda de Jesus, hoje, querido, nós estamos abrindo caminho para a volta de Cristo. A igreja é aquela usada pelo Senhor para abrir este caminho para a volta do Senhor. Mateus 13, 14 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Então, querido, quando esse evangelho for pregado, eu fico pensando que Deus anseia pela volta de Cristo. Jesus, acho que tudo que Deus ainda, com certeza, que move o coração do Senhor, é estar junto com o seu povo, com a sua igreja. Foi assim desde o início, lá em Gênesis, e lemos Apocalipse, é assim que termina as escrituras sagradas. É Deus junto com o seu povo. Então vai ser Jesus junto com a sua igreja, sendo governada lá de Jerusalém, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e nós fazendo parte desse processo, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Deus conhece a sua história aqui. Deus conhece em detalhe a sua história. Enquanto você está em pé, eu vou contar um pedacinho, com 1 minuto e meio da minha história. Morava aqui numa cidade
Bela aqui perto, você conhece? Não precisa nem te falar, todo mundo já conhece, minha cidade, pertinho aqui, cidade pequena. Eu estudava nessa cidade, ia para a roça todo dia, à noite, por volta de meia-noite. E era estrada de terra, e escuro, sem lanterna, nem nada. E passávamos em um ambiente muito de uma grande mata, com algum córrego que passa, muita umidade. Eles costumam chamar lá de tapera. Vai passar lá na tapera, ou seja, aquele lugar cheio, né, inóspito, cheio de animais. Ali tem muitas serpentes venenosas, e tem mesmo. Não é raro você passar lá e ver, passando por ali. Então toda noite que eu ia embora, eu ia até de boa, mas quando chegava naquele lugar, eu ficava com medo. Falei, será que vai ter assombração lá? Brincadeira, né? Eu ficava pensando assim, será que, né, esses animais, podia acontecer alguma coisa comigo? E eu ia orando, e quando chegava perto daquele lugar, então lá é muito escuro, ali eu orava mais assim, eu clamava a Deus do meu jeito, pedia proteção do Senhor, e assim que eu passava, ganhava um alto assim, começava a descer, eu já avistava lá em casa, a nossa casa lá, tinha uma luzinha lá, a luz era gerada lá mesmo, eu já via aquela luz, eu já senti um alívio no meu coração. Aí chegava lá, pegava a chave na janela, a chave ficava na janela lá de fora, a porta ficava fechada só para o cachorro ou ninguém entrar. Abria, entrava, aí chegava lá na cozinha, no fogão, minha mãe tinha deixado uma janta para mim, porque a gente saía 3 da tarde para vir estudar e só retornava meia-noite, sem um tostão no bolso, menino chegava varado. Aí tava lá aquele prato assim, amarrado num guardanapo em cima do fogão de lenha, com uma vasilha com água assim, e chegava, tava quentinho ainda. Aí eu comia ali em paz, relaxava, ia dormir sossegado lá no Senhor. Isso, quando eu começo a lembrar, eu consigo ver em detalhes, eu consigo até sentir o cheiro da mariazinha. É uma planta que tem lá, quem é da roça aí conhece o cheiro da mariazinha. Quando ela está florida, então até o cheiro assim eu consigo ainda sentir, mesmo não estando lá, basta fechar os olhos. É isso que esse salmista estava buscando na memória e lembrando. Eu sei que você também tem suas histórias. E o legal é que Deus conhece cada uma delas. Deus esteve presente em cada uma delas. E é interessante que Ele vem conduzindo a nossa história desde quando, muito antes, quando figura informe no ventre das nossas mães. E a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos lá, cada um deles até o último dia nosso. Então, querido, aquele mesmo prazer que eu tinha de correr lá para a presença, de estar na minha casa com meus familiares. A casa nem existe mais, minha mãe é viva, meu pai já morreu, né? Mas esse Deus sempre esteve presente e continua presente na minha vida. Então é nele que eu me apego, é com ele que eu me alegro, né? Ele sempre esteve comigo. Hoje eu consigo perceber, eu fico lembrando de lá, e eu fico pensando, não é que eu nunca estava sozinho? O Senhor sempre estava comigo. O Senhor sempre estará conosco. E quando nós confiamos nele, ele tem bênçãos para cada um de nós. João Batista diz assim, é melhor que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós precisamos enxergar, a grandeza de Deus e a nossa insignificância em todo esse projeto do Senhor. Nós fazemos parte, é grande demais e nós pequenos demais. Eles vão cantar uma música, que ele cresça e que eu diminua, baseado na palavra de João Batista. Enquanto isso eu queria que você fechasse seus olhos, que você começasse a agradecer ao Senhor pela sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus que os planos deles, o plano dele, que é muito maior e melhor do que tudo que você pode pensar ou imaginar, se cumpram na sua vida. Que por onde você passar, que você seja uma bênção, se tu uma bênção. Enquanto você vai, Deus está dizendo assim, farei de você uma bênção. Que assim seja nas nossas vidas. Nós vamos cantar juntos, né, esse louvor. Nós vamos cantar juntos, longe do microfone. De ti mais de ti, menos de mim.
seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Quero ver a igreja cantar mais de ti. Diga com todo o seu coração. E menos de mim, e menos de... Diga bem forte, erga a sua voz. Isso. Diga mais forte, menos de mim. Cante todos nós, que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Quero ver sua igreja cantar, que Ele cresça, diga bem forte. Que Ele cresça. De todos os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, nós clamamos ao Senhor nessa noite, ó Deus. Pai querido, que tudo aquilo, ó Deus amado, que temos feito, que temos tomado mesmo o Teu lugar, ó Deus amado, em nossas vidas, em nome de Jesus, tenha liberdade, ó Deus. Assuma por completo, ó Deus amado, a nossa caminhada, a nossa trajetória. Pai querido, que os planos do Senhor possam mesmo, ó Deus amado, se cumprir em nossas vidas dia após dia, Senhor. Nos dê forças, ó Pai, nos capacite a cada dia, Senhor, nos dê discernimento, sabedoria, Senhor, mas que de glória em glória, que de dia a dia o Espírito Santo do Senhor traga mesmo, ó Deus amado, sabedoria ao coração da Tua igreja. Abençoe aqui os pais, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, que esta promessa do Senhor para que todas as famílias da terra fossem benditas através, ó Deus amado, do testemunho maravilhoso, Senhor, de Abraão, em nome de Jesus, que assim seja derramada essas bênçãos, ó Deus, sobre as famílias aqui presentes nessa noite, ó Deus. Visita cada lar, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe nossos filhos, nossos netos. Pai querido, abençoe, ó Deus amado, a nossa casa, os nossos vizinhos, nossos irmãos, que possamos, como a Tua palavra diz, ó Deus amado, que possamos ir em Seu nome, ó Deus, pregar o Evangelho dia após dia, Senhor, ensinar, ó Deus, os nossos filhos, os nossos discípulos, batizar aqueles que virão, ó Deus amado, que nós possamos desfrutar da Tua presença, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu oro, Pai, para que todos possam experimentar desta gloriosa presença do Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?